Olá, olá, família brasileira, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Curti, este é o podcast do profutbol.com.br. Eduardo Miceli ainda não voltou. Ele é uma pessoa que viaja, uma pessoa da elite carioca, né? Vamos falar a verdade, Eduardo Miceli, um homem que deveria estar no mandato na Alerj, que realmente faz parte da elite. Certamente, se ainda existisse o cassino do Copacabana Palace, o cassino da Urca, Eduardo Miceli estaria lá frequentando, com certeza, com a elite carioca. Então, enquanto minha esposa está viajando, eu trago minha outra amante, porque quem disse que eu tenho uma amante só? Tudo bem, Davis? Tudo bem, Anthony Curti. Depois de um longo e tenebroso inverno, tenho o prazer de estar de volta a esse podcast. Eu sou aquela, desculpa a expressão que eu vou usar, aquela amante sem vergonha que depois de muito tempo você não tem mais ninguém e você manda lá aquele oi sumida e eu respondo, venho que nem um cachorrinho. Mas é assim, né? Sou tipo aquele cachorro vira-lata que vem aqui. Eduardo Miceli não mereceria estar na Alerj. A Alerj não é um É lugar. verdade, a Alerj é um lugar complicado. É um lugar complicado. Já dizia Capitão Nascimento. Lá, 2 ou 3 têm a ficha limpa. Tá? 2 ou Mas 3. O Eduardo resto Miceli, com certeza, seria um deles. seriam deles, claro. Seria um Dudu é deles. um. Dudu merece estar lá no seu Leblon, fazendo a sua corridinha matinal, ao som daquelas musiquinhas de novela do Manuel Carlos. Só que Aquela eu já fui corridinha assaltado nessa corrida matinal, né? no Leblon? Não sei se no Leblon ou na Lagoa Rodrigues de Freitas, ele que mora em outro bairro. Não vou falar o bairro que ele mora, né? Mas ele mora em outro bairro. Mas ele já foi assaltado. Ele contou aqui no podcast, inclusive. Não, essa eu Um dos não, primeiros episódios, lá nos primórdios desse rolê. eu não pesquei esse momento mágico, mas já imaginem ele de sunga, camiseta, correndo, depois para tomar aquela aguinha de coco. É assim que é, Dudu. Grande Olha, abraço, Dudu. Quando você ouvir, vai me matar. se o John Elway ver Eduardo Miceli de sunga correndo na orla da praia, aí eu fico preocupado até que ele seja o titular dos Broncos para a próxima temporada na posição de quarterback. Cara, mas pensa assim, se o John Elway tá pensando em draftar o Drew Lock, eu não ficaria tão preocupado em ter o Eduardo Miceli de quarterback. Com certeza. Tá aí, então, palavra de Davis, um homem que torce para o Denver Broncos. Para quem não sabe, um pequeno currículo, o Davis foi, durante bastante tempo, head coach técnico aqui no Brasil, no futebol nacional, tem um currículo de títulos lá em Santa Catarina. E desde o ano passado, ele escreve conosco no Pro Football, além do Pro Football, ele trabalha no On The Clock, daqui a pouco a gente vai falar sobre o guia de novo, como todo podcast a gente vem falando. E é um dos meus amantes, né? Até porque vamos derrubar essa barreira aí, esse preconceito, que não existe só amante mulher, tem amante homem também, né? Eu, por exemplo, já fui um amante homem. E dependia demais da lua, do signo. O horóscopo, então. Tava achando que eu ia virar o titular, acabei não virando, né? Quem nunca foi um, um, um Ryan Tannehill no Tennessee Titans, né? Naquela expectativa do Mariota dar uma. Aliás, que é Mariota, né? A pronúncia vai. Vamos falar a pronúncia dele. Na expectativa do Mariota dar uma flopada e eu entrar, acabei não entrando, o horóscopo não me ajudou. Bom, feita essa introdução maravilhosa, neste podcast igualmente maravilhoso, Davis, que é um grande entusiasta da cultura dos anos 90, a gente basicamente passa quase todas as tardes mandando um pro outro vídeos no WhatsApp de banheira do Gugu e outros absurdos dos anos 90. Aliás, a banheira do Gugu que era fantástica, né? Porque a galera de sunga, biquíni e o Gugu com um look empresário, né? Camisa social, gravata. Terno fechado. E o Pensei melhor, ele assim, velho. não, e o melhor era aquele grande mito no lado, Liminha, agitando todo mundo, né? Liminha com aquele tênis, parecia o seu Batista da escolinha do professor Raimundo, gigante, de óculos espelhado, A meia até o joelho. A meia, parecia que ele tava de caneleira, porque é o único sentido de usar uma meia tão alta, e agitando a galera, vamos pular, vamos gritar, de biquíni, de biquíni, de sunga, e aí de repente aqui todo mundo de biquíni vai entrar o Axé Blonde. Axé Blonde. E todo mundo ali, e aquele cameraman especializado em útero, né? aquela filmada básica. Ali foi alguma aula de anatomia que a galera teve em rede nacional às 4 da tarde. Né? À tarde no domingo, que coisa maravilhosa. Bom, e no outro lado,
Só rapidinho, curti. E do outro lado, o Faustão aí teve que apelar, já meteu o sushi na Erótico, mulherada, rolou sushi erótico. com o grande Oscar Magrini comendo, hein? Uma lenda, o eterno Ralph do O Rei do eterno Gado. Ralph, que era o amante da mina do Rei do Gado. Então, peraí, chega. Então, isso vai virar um podcast especial nos 90, a gente tem que tratar a pauta, tem que dar seguimento. A única coisa anos 90, aliás, tem muitas coisas anos 90 nesse podcast, né? Tem a trilha do Rei do Gado, tem a música Pipoca da Xuxa, mas vamos dar seguimento na pauta, que teve 5 minutos pra amaciar o negócio aqui, pra vocês conhecerem o Davis. O Davis que já fez podcast comigo ano passado, não lembro. Ano passado, mas aí a internet dele não colaborou, a gente não gravou mais na sequência. Mas agora ele tá de volta e espero que em outros podcasts o Davis esteja comigo aqui para mais. Então é isso, Eduardo Miceli está viajando, está nos Estados Unidos, volta na quinta-feira, eu gravo com ele podcast assinantes do nosso site, lembrando que você tem 7 dias grátis para testar o ProFootball, profutbol.com.br/assinar, tá bom? Você tem 7 dias, se você quiser cancelar nesses 7 dias você não é cobrado, e tem o plano anual lá com 30% de desconto, oferta especial nessa off-season. Então volta na quinta, eu gravo com ele, e depois na próxima terça-feira o podcast aberto já é com o Dudu, depois dessas férias que ele está tirando, ele que merece essas férias, porque ele teve um evento na vida dele aí, que eu não posso falar do que se trata, mas que se dedicou muito tempo, então tá precisando relaxar. Bom, vamos lá então, meu querido Davis, estamos, graças ao nosso querido Camisa 87, ex-Camisa 87 dos Patriots, a gente tem pauta para falar até não poder mais nesse podcast, né? Então vamos lá. Bom, é o seguinte, o Rob Gronkowski aposentou no domingo. Já em janeiro eu cheguei a twittar que existia nos bastidores uma expectativa muito forte do Gronkowski aposentar e que ele estava dizendo isso para pessoas próximas a ele. E no Super Bowl, não sei se você lembra, Davis, mas o Gronkowski saiu mancando num dado momento. Acabou voltando para o jogo. Mas ele saiu mancando de campo e eu acho que ali, para mim, ficou claro que a carreira dele tinha acabado. 29 anos apenas, né? Parece muito cedo, mas muitas lesões nos 9 anos de NFL. E não lesões que vêm só da NFL. Até o último ano de college football dele, ele não jogou por uma lesão nas costas. Essa lesão nas costas foi, eu acho que, uma das que mais prejudicou ele durante a carreira. Realmente o corpo do Rob Gronkowski crônica. O corpo do Rob Gronkowski não suportava mais, eu acho, o alto nível de NFL. Acho que seriam ele se manter, trariam complicações para ele no futuro, extracampo, além do que talvez colocasse em risco todo o legado dele de sempre ter jogado em alto nível. Então, eu acho que é a decisão correta do Rob Gronkowski em parar nesse momento. Ele para com o título, para com a última recepção da carreira dele, praticamente garantindo o Super Bowl para os Patriots, né, que botou o time lá na linha de gol. Então, acho a decisão correta. Foi para mim um dos jogadores que eu mais gostei de ver jogar, mas eu acho que é a decisão correta da parte dele nesse momento. Eu também acho, né? A exemplo, o Gronkowski já chegou a ser Comeback Player of the Year em 2014, né? Pela Pro Football Writers Association. E realmente, Davis, eu não vou nem dizer que ele aposenta sem deixar nenhuma mácula. Para mim é o melhor talento da história, fiz até um vídeo no YouTube para quem quiser ver, procurem lá no meu canal. Mas a temporada de 2018 dele já foi abaixo, né, do que a gente esperava. Pra vocês terem ideia, só rapidinho uma informação. O Gronkowski não joga 16 jogos desde 2011, que foi o segundo ano, o segundo ano da liga, né? E que foi inclusive o ano que ele teve 17 touchdowns recebidos. Nessa temporada ele jogou 13 partidas, começou 11, mas marcado como jogado 13 partidas, teve só 3 touchdowns este ano, de 2018, contando temporada regular apenas, e as jardas por jogo caíram bastante, né? Em 2017 ele teve 77 jardas por jogo de média, em 2018 caiu para 52,5. E em vários jogos passou apagado. Eu sei muito bem disso porque eu apostei no Gronkowski no Fantasy. Né? E em um dado momento da temporada eu cheguei a colocar o Gronkowski no banco. Na reta final do ano, eu não lembro quem era meu outro tight end, mas eu coloquei o Gronkowski no banco, porque estava bem complicado de depender dele, ele estava pontuando pouco, e enfim, se ele jogasse mais uma temporada, o agente dele, né, o empresário dele chegou a dizer que pode ser que ele volte, se os Patriots precisem dele, mas eu sinceramente acho que o Belichick vai seguir em frente. Em playoffs, os números dele são fantásticos, né? O tight end com mais touchdowns em playoff na história da NFL. Só o Jerry Rice tem mais touchdown em playoff, inclusive. E ele tem mais jardas por recepção que o Jerry Rice. Não é jardas após a recepção, é jardas por recepção, né? Isso é importante porque ele tem 30 quilos a mais que o Jerry Rice.
Então, se fosse jardas após a recepção, beleza, porque aí daria para colocar na conta que o Gronkowski quebraria tackles. Mas jardas por recepção é um número importante nesse sentido. São vários recordes, a dominância dele impressionante. Agora, esse ponto é importante que o Davis falou. Ao contrário do Eli Manning, por exemplo, e tantos outros jogadores que acabam ficando na NFL mais tempo que deveria, o próprio Antonio Gates. Né? O Antonio Gates, junto com o Gronkowski e o Gonzalez, para mim são os 3 melhores terrenos da história. O Antonio Gates hoje não é o Antonio Gates de 2006, 2007. Né? Tá longe de ser. Então, fica lá jogando. O próprio Tony Gonzalez, se você pegar aqui, que é o grande comparativo, né? Que é a grande discussão na twittosfera aí, etc., vem sendo entre Tony Gonzalez e Rob Gronkowski, que eu não sei o preferido do Davis ou não, mas o Rob Gronkowski, eu falei que ele teve uma queda em produção de jardas por jogo e que os números foram fracos em 2018, certo? Tony Gonzalez teve os mesmos números em 2013. Teve 53 jardas por jogo. Última temporada, né? Em Atlanta, a gente lembra muito do Tony Gonzalez em Kansas City, mas em Atlanta os números dele nunca foram fora de série. Ele nunca teve mais de 10 touchdowns em Atlanta, por exemplo. E nunca passou de 60 jardas por jogo, de média, em Atlanta nos últimos... deixa eu ver quantos anos foram. Acho que 5, né? 5 anos. Nos últimos 5 anos da carreira dele. O Gronkowski teve... descontado o ano de calor, ele teve todos os anos com mais de 60 jardas por jogo recebidas. Todos. O mínimo que ele teve, tirando o ano de calor e o ano passado, foi 67,5 em 2016, que ele jogou só 8 jogos. E assim, né, Curti, o meu predileto, para deixar bem claro para todo mundo que está ouvindo... Shannon Sharp. Shannon Sharp era sensacional. Clubismo. Era ótimo jogador, não tem como negar. Mas não, o Rob Gronkowski é meu predileto. Para mim, o maior tight end da história, melhor. Tony Gonzalez, nossa, fabuloso. Muito, muito bom jogador e concordo com você. Para mim, a trinca de tight ends, a trinca aí principal é esses 3 nomes que você citou. Antonio Gates passou por cima do meu Denver Broncos inúmeras vezes, mas é um jogador de uma qualidade técnica absurda, mas nunca foi um grande bloqueador, não. Então eu acho que isso pesa na comparação com o Rob Gronkowski. O Tony Gonzalez já era mais completo, mais parecido com o Gronk, mas eu acho que nunca teve essa versatilidade toda que o Gronk teve, de alinhar fora, de alinhar no slot, de alinhar com o tight end inline, de alinhar lá aberto com o wide receiver mais aberto, que não foi nenhuma nem 2 vezes, de ser aquele cara numa bola na endzone, naquela rota fade, aquela bola que o quarterback joga para o alto e ele pega. E assim, com todas essas lesões, tendo jogado apenas uma vez nas 9 temporadas, todos os 16 jogos da temporada regular, a gente fala no Rob Gronkowski como o maior tight end da história. Imagina esse cara saudável, tá? Então eu acho que essa é a diferença dele pro Tony Gonzalez. Sempre vai ficar a pecha de alguns que vão dizer, não, ele só jogou 9 temporadas, se ele tivesse jogado tudo que o Tony Gonzalez jogou, todas as temporadas e tal. Mas como você falou, os anos do Tony Gonzalez em Atlanta já não foram fabulosos, tá? O Tony Gonzalez em Atlanta tinha muitas armas para dividir targets com ele e lhe darem oportunidades. E tá? O Kyle Shanahan de coordenador ofensivo, né? Exatamente. E o Matt Ryan, que é um excelente quarterback também, e estava talvez nos melhores anos dele, talvez viriam mais aí naquele ano que eles perderam o Super Bowl, mas enfim, já tinha bons anos, já era um quarterback estabelecido na liga, e então assim, ele teria muitas oportunidades de criar aquilo que a gente chama de mismatches, que é os confrontos favoráveis ao ataque, coisa que o Rob Gronkowski criou na liga como ninguém, né? Acho que não existe nenhum jogador que foi tão criador desses mismatches, desses confrontos favoráveis ao ataque, como o Rob Gronkowski na NFL. Não sei se você concorda comigo nesse ponto. Aliás, deixa eu só corrigir uma coisa que eu acabei de lembrar. O Kyle Shanahan, ele assume os Falcons em 2015. Em 2013, que é o último ano do Tony Gonzalez, ele é coordenador ofensivo do Washington Redskins. Aliás, a comissão técnica daquele Washington Redskins, eu vou abrir um parênteses aqui, porque esse parênteses merece, é uma coisa absurda. Quer ver? 2013, Washington Redskins. É absurdo, cara. Eu não sei como que isso foi... Olha isso. Técnico Mike Shanahan, que tinha sido 2 vezes campeão do Super Bowl com os Broncos. Coordenador ofensivo, Kyle Shanahan. Quarterbacks, Matt LaFleur. Tight ends, Sean McVay. Nossa senhora. Tem 3 head coaches naquela comissão técnica. Daquela comissão técnica. Né? E, enfim, só queria abrir esse parênteses, porque é uma coisa que eu acho engraçado. Não sei se é 2013 ou 2012 que é o ano que é absurdo nesse sentido.
capitaneada ainda por um É head 2013, coach. é 2013. Mas, enfim, Um não head coach era... que não estava no auge, né, Curtis? Não, E pelo o contrário. não estava no auge, mas era um bom, sabia administrar bem, né? Então ainda foi importante no aprendizado dos três, assim, eu acho que capitanear eles, os três, assim, pelo Mike Shanahan. Mas enfim, o Shanahan chega em 2014, então, na equipe do Washington Redskins, desculpa, do Atlanta Falcons, não jogou com o Tony Gonzalez, ainda bem que eu lembrei, porque senão o povo ia começar a me xingar até não poder mais. Mas graças a Deus minha memória tá aí, tô tomando ômega 3 da Aracida Top Term. E o Shanahan que é coordenador ofensivo nos Browns também em 2014, né, antes de assumir o Atlanta Falcons de 2015 e 2016. Mas de qualquer forma, tem um outro argumento rapidinho que fala, eu não tô querendo desmerecer o Tony Gonzalez não, tá gente? É um dos grandes talentos da história, fantástico, era fantástico de ver jogar ele. Mas um outro argumento que você pega pela questão do Gronkowski, mas o Gronkowski jogou com o Brady, jogou na dinastia, e que o Tony Gonzalez nunca jogou num time competitivo e que brigasse por título. Isso é mentira. Não. No ano de calouro dele, os Chiefs tiveram 13 vitórias. Em 2003, os Chiefs tiveram 13 vitórias. E o último ano da carreira dele foi com os Falcons sendo eliminados na final da conferência. Então vão apagar essa falácia aí, que não é bem assim, tá? Não existe isso que o Tony Gonzalez não jogava em time competitivo. Vamos lá. Aí o outro argumento, mas ele só jogava com um quarterback que não era bom. Justamente, o quarterback que não era bom, o melhor amigo dele é o Tight end. Né? Então, vamos lembrar disso também. Mas é questão de gosto, não tem resposta certa e errada. Eu prefiro o Rob Gronkowski. Eu acho que quando eu fecho os olhos, eu imagino o Tight end ideal. Para mim, ainda é o Rob Gronkowski. Pela essa questão que você falou do Tight end apto para bloquear, eu acho que ele é melhor bloqueador que o Tony Gonzalez, e pela versatilidade. Você falou dele alinhando como wide receiver, o grande exemplo é a abertura da temporada de 2015, Patriots e Steelers, que o Belichick coloca o Gronkowski alinhado como split end, como wide receiver mais afastado da linha ofensiva. E, cara, a secundária dos Steelers não tem resposta pro Gronkowski, é uma coisa absurda. Então, pra mim, é o tight end mais completo e o que, no auge, ele foi melhor que o Tony Gonzalez, então, por todos esses quesitos. A única coisa que fica como mácula na carreira do Gronkowski é a questão das lesões. Inclusive, você mencionou a lesão em Arizona, foi por isso que ele caiu pra segunda rodada. Né? Ele era tight end de primeira rodada, ele era jogador de primeira rodada, mas os questionamentos quanto às lesões derrubaram o Gronk para a segunda rodada. E quanto à longevidade, teve gente que falou assim, Curte, mas para quarterback o Brady, você fica falando que o Brady é GOAT porque ele tá jogando 41 anos em alto nível. Por que pro Rob Gronkowski não vale? Porque skill player, running back, wide receiver e tight end, passou dos 30 anos, desconsidera, velho. Tipo, o Larry Fitzgerald passou dos 33, 34, esquece. O Emmitt Smith com 35 anos em Arizona foi até atrás aqui para ver certinho. Com 34 ele teve 2.8 jardas por carregada. Então, né, e isso não apaga o que o Emmitt Smith foi até os 30 anos, e até os 32, na verdade, em 2001, ele teve 1.000 jardas corridas. Então, passou dos 30, 31 anos, esquece que o player, eles estão cumprindo tabela. Vou ser bem honesto, a grande maioria está cumprindo tabela. Né? Eu vou até ver o Larry Fitzgerald aqui para ver se eu não estou falando bobagem. O Larry Fitzgerald ele acaba tendo uma exceção, um papel, né? Um pouquinho mais total exceção de protagonista pela falta de talento também. Exceção, desculpa, o Fitzgerald é exceção, né? Exceção, total, né? E é um cara que, assim, teve um cara com work ethic, com uma ética profissional acima da média. Então é um cara que prepara o corpo dele, a mente dele para estar pronto até hoje. E isso não é todo jogador que consegue. Esses caras que conseguem se preparar dessa maneira são exceção, entende? Pensa que você tá lá desde os 10 anos de idade tomando porrada, jogo após jogo, é normal um certo momento seu corpo pedir água e a sua mente pedir água. E o Larry Fitzgerald é uma exceção nesse ponto. A competitividade dele, o nível de competitividade dele é absurdamente alto, tá? E isso, se vocês procurarem no YouTube aí, ele não para de treinar. É como se o Larry péssimo exemplo de minha parte, o Larry Fitzgerald. É que eu fiquei pensando no wide receiver. É que é tão raro um cara continuar jogando na idade dele. O Fitzgerald vai fazer 36 anos essa temporada. Mas vamos lá, Curti, não precisamos ir tão longe. Por mais que ainda jogue bem. Vamos lá, o AJ Green tá chegando aqui. É um grande exemplo. É um grande exemplo. Inclusive, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Porque ele pode ser um alvo para os Patriots. Ele fez 30 anos na temporada passada. Ele teve só 9 jogos no ano passado, 694 jardas. Você pega o AJ Green de 25 anos, com 1.426 jardas, é outro jogador. Né? Então passou 29, 30 anos. E eu não estou falando isso de achismo, não. O próprio Football Outsiders tem
uma sessão no anuário deles dedicada especificamente a isso, a idade de validade, vamos dizer assim, dos skill players. Então, assim, o Rob Gronkowski poderia continuar jogando? Poderia. Mas ele ia ter os números do ano passado para a próxima temporada, provavelmente. E ele decidiu parar de jogar porque ele quer manter o legado dele em alta e porque não quer estourar o resto do corpo dele, porque o cara já é todo destruído. E assim, é o que eu falo quando a galera, é legal que o cara tomou uma pancada, um hit lá, é bonito e tal. Eu sempre falo, quem é que vai limpar a bunda desse cara depois quando ele ficar velho? Porque é isso mesmo que acontece, entende? Esses caras, teve caras aí dos anos 80, 90, que simplesmente na velhice não conseguem caminhar, entende? Não conseguem caminhar por problemas. O Rob Gronkowski tem problemas nas costas, não é brincadeira. Ele não vai, com o Gronkowski com 65, 70 anos vai ser complicado, velho. Ele tem que rezar e para com 65, 70 anos já tem aí um jeito de fabricar uma espinha dorsal nova. Provavelmente vai ter, né? Porque a medicina tá evoluindo. Porque, cara, coitado, ele sofreu. Ele sofreu bastante. E esperamos que ele esteja cada vez melhor. Bom, nessa vida aí pós-NFL dele. Ô, Davis, diga. E que ele curta bastante as festas ao estilo que ele gosta, que ele posta na off-season lá, que o rapaz é chegar numa festa, hein? O Gronk Bolts vai estar em alta, hein? O Gronk Bolts, o barco dele lá nessa intertemporada, que é uma intertemporada eterna agora para ele, vai ser uma maravilha. Eu não acho que ele vai voltar, não, cara, porque vai chegar agosto, setembro, vai olhar e falar, cara, eu não tô sentindo dor nenhuma, tá tudo maravilhoso. Que eu vou ficar me arrebentando com o Belichick me xingando o tempo todo? Eu acho que em agosto ele vai estar tipo o Ronaldo Fenômeno quando parou de jogar, assim. Vão pegar ele num barco, barrigudo, tomando uísque e fumando um cigarro. Eu não sei se ele vai estar fumando cigarro, mas... Não, o exemplo é que o Ronaldo estava fumando um cigarro, coisa que, obviamente, quando ele era atleta profissional, jamais poderiam flagrar ele dessa maneira, né? Ah, sim. Acabou rolando outros flagras no caso dele, né? Deixa pra lá, mas isso não é pauta para esse podcast. Vamos lá, então. Eu devo fazer um vídeo sobre isso nesta terça-feira, 26 de março, talvez um texto junto, mas, obviamente, que quando acontece algo assim, o povo já começa a me marcar em post do NFL Brasil no Instagram e etc, perguntando se a dinastia acabou. Então... Então, vamos responder aí. Não acabou, não é a primeira vez que os Patriots perdem um jogador notório. O que... vou falar isso, vou começar a me xingar pra cacete. O que o Gronkowski era em termos posicionais pro New England Patriots era o que o Rodney Harrison era em termos de safety pro Belichick, era o que o Deion Branch era em termos de wide receiver pro Belichick. A vida segue, gente. Vamos parar de achar que terminou o namoro, não vai encontrar nunca mais ninguém. Calma, gente, calma. É capaz, inclusive, que o New England Patriots encontre um grande talento. Da magnitude do Rob Gronkowski, não sei, talvez não, porque o cara é um talento generacional. Mas muito provavelmente pode encontrar aí alguém para substituir de maneira bem satisfatória. Inclusive, meu querido Davis, essa é a próxima parte da nossa pauta, mas antes de tratar do draft propriamente dito, tem a questão do Jared Cook, né? Porque o Jared Cook tava aqui, assina, não assina com o New Orleans Saints, reza a lenda, porque ele queria ver o que ia virar desse negócio do Gronkowski. E agora o Gronkowski aposentou e o Jared Cook é o melhor tight end do mercado. Então, cara... Na free agency. Eu acho que o Cook é o melhor tight end disponível hoje. Mas assim, eu acho que o Cook, independente de qualquer coisa, vem para New England para ser um complemento. Acho que o Bill Belichick não enxerga ele hoje como um tight end 1, um cara que vem para substituir o Rob Gronkowski. Lógico, já com essa idade não seria, né? Mas eu acho que New England vai de tight end sim no draft. Não tenho uma confiança em cravar na primeira rodada, apesar de ser bem plausível, dependendo de quem tiver disponível na escolha 32, e até New England subindo. Não me é estranho New England subindo um pouquinho ali, dependendo se eles quiserem muito jogador. Eu acho que o Cook, se vier, ele vem, mesmo que ele não ache isso, sendo tight end 2. Talvez no primeiro ano dele ele receba mais bolas, esse tipo de coisa, mas com o passar do tempo ele perde espaço para algum tight end. Não vejo o Belichick olhando para ele e dizendo assim, nossa,
vou pegar esse cara para substituir o Gronk por 3 a a 4 anos. Não. É basicamente o que o Martellus Bennett era pro Gronkowski, né? Exatamente. Um complemento. Wayne Allen e outros inúmeros caras que foram durante anos e tal. O único, acho que Tyrann que em determinado momento não foi um complemento pro Gronk, e sim uma peça similar era o Aaron Hernandez, que depois teve aqueles problemas todos e acabou até se matando na cadeia e tal, mas que era um jogador de estilo diferente do Gronk, né? E que aí o Belichick usava de uma maneira também diferente, também criativa e tal, que foi o ano do sucesso das duplas com 2 Tyrants de New England, assim, que foi o pacote usado demais e tal. Então, assim, o resto todos foram complementos. E eu acho que o Cook vem nessa ideia também, de ser um segundo Tyrann, um cara experiente, caso venha um novato, para dar jogo para esse novato no primeiro ano, mas não como nada mais que um complemento por 2 anos. Acho que é isso que poderia ser. Esse recorde de touchdowns de Tyranns de 2010 ou 2011? Agora eu não lembro, mas esse recorde dos Patriots caiu só agora, com o Indianapolis Colts, que o Andrew Luck toda hora passava por um Tyrann para touchdown. Era uma coisa impressionante. E tem essa questão do Jared Cook, mas que é talvez o único Tyrann acima da média. O meu gato começou a bagunçar aqui. Bom, é o único Tyrann acima da média que tem disponível aí na Free Agency, mas também não é para resolver a situação pro curto / médio prazo. Né? A solução deve... E como o pacto... Olha como o pacto é forte. O Gronkowski aposenta justamente no ano que tem 3 Tyranns dignos de primeira rodada. Eu não sei se eu tô forçando ou não. 2 com certeza. Depende do board, cara. Eu acho que tem... Pra mim são 3. Não, pra mim também. Eu fiquei com um pouquinho de pé atrás do Irv Smith de Alabama, mas eu vou considerar ele final de primeira rodada. Eu considero ele primeira rodada também. Eu até tenho uma opinião um pouco polêmica em relação aos Tyrants, mas depois, se você quiser, eu falo. Antes de falar, então, o Davis assistiu uma tonelada de tape, eu assisti também, o Felipe também. Temos o guia do Draft on the Clock neste ano, e já está à venda e à pronta entrega, né? A gente já entregou o guia no prazo mais cedo que ano passado, inclusive. A gente tem hoje um mês para o draft. Hoje é 25 de março, a gente está gravando no final da segunda-feira. E temos um mês para o draft. E para você ler o guia completo, você tem que ler 3 jogadores por dia, né? Exatamente, são 200 jogadores. 200 jogadores, todas as posições. A gente só não colocou Kicker e Panther, porque pelo amor de Deus, né? Mas quarterback tem até o Tracy McSorley, por exemplo, que não deve nem ser draftado, ou se for draftado é 6ª, 7ª rodada. E se algum time gastar 6ª, 7ª rodada, tá errado em gastar com ele. Mas nossa, meu gato tá muito doido, cara. Eu dei uma bolinha de futebol americano com um sininho pra ele tá muito louco pela casa inteira. Estamos escutando. Enfim, né? Não posso dar porrada no gato, para, né? Ele vai continuar causando e o nosso. Se o Eduardo tem o cara da cocada na rua dele, vocês vão ter que lidar com o meu gato também. Paciência. E o guia do On The Clock tá mais do que especial neste ano. Eu sou o editor do guia, o Davis é um dos redatores junto com o Felipe Vieira lá do ontheclock.com.br. E já tá pronta a entrega. Já temos aí mais de 100 leitores, todo mundo muito satisfeito, mandando mensagens dizendo que tá muito legal o guia, que tá melhor do que ano passado. A gente fez alguns ajustes e adicionamos rótulos, né? Ano que vem a gente deve colocar ainda mais coisas para o guia, tentar sempre evoluir. E são 200 jogadores, tem aí a classe inteira de Tyrants lá nesse rolê, inclusive os 3 que são de primeira rodada, ainda tem uns outros aí que você pode até considerar para segunda, terceira rodada. Dito isso, lembrando que você, nosso ouvinte, pode comprar o guia em ontheclock.com.br ou bit.ly/guia draft, tá bom? Eu vou colocar na descrição do podcast, nos aplicativos, etc. Comprem lá, porque o Davis tá precisando de internet nova aí, precisa comprar uma cobertura em Jaraguá, né? Na verdade, eu preciso me mudar, cara. Preciso me mudar porque o problema tá onde eu moro, na casa onde eu moro, em que parece que todas as operadoras resolvem parar 100 metros antes, entendeu? Então eu fico dependente de uma operadora e hoje eu tô gravando na casa do primo da minha mulher e tal, porque aqui a internet é da hora. Então eu preciso me mudar, então compre bastante o guia. Só reforçando o que o Kurt falou, são 200 jogadores feitos trait a trait, cada quesito de cada jogador, a gente viu um por um. O nosso guia, assim, cara, eu afirmo, queima a minha mão, não tem nada de cópia de lugar nenhum. Não tem. Não tem, até porque o pessoal da NFL.com tá dando... postei isso aí no nosso grupo de WhatsApp ontem, vocês me ignoraram. Mas vejam o board do Daniel Jeremiah, ele tem que ser internado depois daquele board.
E o Bucky Brooks também tá de sacanagem colocar o Ed Oliver como 4 IDL. Vai pro inferno esses caras. E o Jalen Ferguson na rodada 1, mas enfim. Isso aí é palhaçada. O Jonah Williams também não tá como melhor offensive. Esses caras não sei que jogo que eles estão vendo pra colocar esse ranking. Então, assim, cara, a gente trabalhou muito nisso. Já é o 2º ano do guia. Esse ano a gente teve aí essa adição do Kurt que foi fundamental para a gente evoluir na parte, principalmente na parte escrita, em padronizar, em como são 2 caras, às vezes os termos saem um pouco diferente, então é importante padronizar. E tá muito legal, cara, tá muito bacana. É um trabalho de meses e que a gente tem tido um resultado bem interessante de feedback. E eu vou ficar muito feliz, e cada um de vocês aí que tá ouvindo, que puder comprar e dar um feedback pra gente também, então passe lá no On The Clock e compre. E é uma maneira de achar o draft mais legal, né? Você conhecer os jogadores é o primeira forma de você sentir mais tesão pelo draft, né? Porque aí fica aquela discussão se o cara merece ser primeira rodada ou não, se foi uma barganha ou não, se foi uma escolha mal gasta na primeira rodada ou não, e o draft é um jogo de pôquer entre general managers, é muito legal. Então, feito o merchan do nosso querido guia do On The Clock, então não deixem de comprar lá, ainda tem um mês para o draft, mas quanto antes você comprar, mais tempo você vai ter para ler e se inteirar sobre os jogadores. Quem são esses 3 rapazes? 2 jogaram em Iowa, exatamente, que é da onde veio o George Kittle, que a exemplo de Wisconsin com linha ofensiva, antigamente Penn State com linebacker, Notre Dame também com linha ofensiva, enfim, a nossa querida Universidade de Iowa virou uma fábrica de tight ends. Né? Exatamente. Então são 2 nomes que vêm de lá, Curti. O primeiro deles para mim, assim, tá um passo na frente dos outros, é um jogador de top 10 de draft, e olha que para eu ter um tight end no top 10 do draft é muito raro, é o Noah Fant. Noah Fant é um jogador que me chama a atenção desde a temporada passada, é um jogador muito completo, e aí me lembra o Gronk nesse sentido de ser completo. Não é um jogador tão forte fisicamente quanto o Gronk era, mas é um jogador que consegue correr bem em todas as rotas, é um jogador que tem mãos muito boas e é um atleta muito bom no sentido de conseguir gerar separação, de conseguir fazer quebras abruptas e voltar. É um cara que consegue ganhar muitas jardas depois da recepção, que é uma coisa importante. E se eu tivesse um pontinho a ter uma dúvida quanto a ele, é com os bloqueios. Mas assim, eu vejo muita gente falando, o Noah Fant é um problema bloqueando. Não, ele não é um problema. O Noah Fant é um atleta tão bom nos outros quesitos que o bloqueio acaba sendo o ponto mais fraco dele. Mas está longe de ser um jogador que vai chegar na NFL e não consegue bloquear. É diferente, por exemplo, vamos pegar um exemplo, o Evan Ingram. Era isso que eu ia falar. A gente tá com essa mácula aí, não sei se mácula é a palavra certa, mas esse receio, porque tem Mike Gesicki, tem Evan Ingram, tem esse povo todo aí que chegou, que é tight end, mas não é tight end, né? Não sabe bloquear ninguém. Aí chegou esse povo aí, agora se chega um cara que não é uma pica das galáxias no bloqueio, fala, ih, cacete, esse cara não sabe bloquear. Não é a situação do Noah Fant. Ele é o melhor tight end bloqueador da classe? Não, não é. Mas ele não é mau bloqueador. Exatamente. Né? Assim, eu te digo uma coisa claramente. Se você for mau bloqueador, um tight end mau bloqueador, você não consegue jogar em Iowa. O sistema não vai te deixar jogar. Não tem como, ele joga em pro offense fechadinha. Não tem como. Tight, total. Tradução, curte idiomas, hein? Traduzir tight para fechadinha. Fechadinho. Então... Não, é legal que são 24 horas no dia, esta caceta desse gato dorme pelo menos 18 horas por dia, e na hora que eu tô gravando o podcast, ele resolve jogar hockey na sala. Com uma bolinha que faz barulho. Agora ele começou a se limpar. Isso, se limpa. É que nas outras 17 você tava dormindo com ele, agora você acordou aí. Mas ele dorme comigo mesmo. Só falando sobre o Fant, acho pouco improvável que ele esteja disponível na escolha 32 dos Patriots. Não vai estar. Teria que ser um trade-up aí. Eu imagino que pela posição dele, se nenhum time do top 10 se apaixonar ou ninguém mais se apaixonar, eu imagino que ele saia ali entre a 12 e a 20. É onde eu tô chutando. Não, dá pra sair, dá pra sair pra uma cacetada de time. Quer ver? Deixa eu abrir aqui a minha planilha de necessidade dos times. Inclusive o Bully editou ontem, a gente deve soltar no final dessa semana esse texto. E aquela minha também. Cincinnati é um time que precisa de tight end.
para o médio/longo prazo. A sua você não mandou para mim. Packers também, o Jimmy Graham não vai durar para sempre. Inclusive, o Jimmy Graham já não é mais o Jimmy Graham de 2012, né? Olha a dupla. Jimmy Graham e Mercedes Lewis. É uma dupla muito boa em 2011. Mas em 2019 eu não apostaria. O Denver Broncos é um time que poderia também... acho pouco provável em primeiro round. O Butt vai jogar quando? Mas tem o Fumagalli que foi draftado ano passado. Fumagalli, esse cara era bom, né, em Wisconsin. No Guarani. É bom pro nível college. Não tô falando que o cara era uma lenda, mas eu decorei ele por causa do Guarani, por causa do Fumagalli do jogo do Guarani. Mas não sei. Acho que Denver dá pra colocar. Eu vi em alguns drafts simulados. Dá pra pensar. Se bater a paixão naquele homem que gosta de homens altos, tá então. Que não, eu já falei que teve uma época da minha vida que eu só ficava com menina que tinha pelo menos 1,70 m. O John Elway tem essa pegada aí com o jogador, cara. O negócio dele é jogador alto. É jogador alto. O podcast tá bom hoje, né? Eu tomei um Jack and Coke pra fazer esse podcast. O podcast tá fantástico hoje. Tá sem filtro total. Tá uma coisa maravilhosa. Eu tô com medo. A gente tá com 35 minutos. Eu tô com medo do que pode acontecer nos próximos 25 minutos desse podcast. Fique tranquilo, respire fundo e venha comigo nessa nave. Vamos lá. E tem o amiguinho do No Offense também, né? Que é um bloqueador melhor. Sim. TJ Hawkinson. TJ Hawkinson é um cara que ano passado foi apenas o segundo ano dele na universidade, então ele não, no início da temporada, ele não figurava entre os caras, TJ Hawkinson e tal, e ele surgiu muito bem, explodiu, tá? Tanto que a Iowa usou muito essas formações aí com 2 tight ends, até 3 em alguns momentos, é um jogo realmente bem fechado, e ele explodiu. Ele é um bloqueador melhor, ele é um jogador que produz muitos momentos, muito highlight, diríamos assim. Ele é um jogador que, no bloqueio, ele tem aquilo que ele finaliza todos os bloqueios, ele é um cara que consegue executar todos os bloqueios, seja em zona, seja em corridas de gap. Não sei como você traduz aqui no podcast, mas... Gap é gap, espaçamento, corrida de gap... bloqueios angulares. São aquele bloqueio que o jogador da linha ofensiva ele tem uma determinação angular na frente dele. O bloqueio em zona, isso aí eu traduzi até a rodo no guia do On The Clock. Eu segui o padrão que eu estabeleci, porque o Estado sou eu sou Luiz XIV das terminologias do futebol americano no Brasil. Eu diria que você é o pica das galáxias, então. Eu sou, muito obrigado. Bloqueio em zona, a linha ofensiva tem uma zona ali da defesa que ela tem que atuar, inclusive em segundo nível, precisa ser um jogador mais ágil. O bloqueio angular é pura força, você tem um ângulo de bloqueio e o cara vai nesse ângulo. O bloqueio em zona ele tem uma área, um círculo ali que ele tem que trabalhar. Então, gap scheme eu traduzo para bloqueio angular, inclusive está no guia. Se eu puder só fazer um adendo rapidamente, no bloqueio em zona, a linha também se move para um determinado lugar, e aí o corredor acha um espaço. No bloqueio em gap ou angular, a linha tem que criar aquele determinado espaço, né? Claro, sempre fazendo alguma leitura e tal, mas ela tem que criar aquele determinado espaço. Mas isso é muito... O bloqueio em zona requer um running back mais inteligente, que precisa ler o Paranauê. Ele não precisa... Porque no bloqueio angular, a linha abre uma avenida. O bloqueio em zona, a linha abre... deixa eu pensar aqui como fazer uma analogia. O trânsito aqui em São Paulo. Você tem que começar a ir uma faixa para outra, tal. É isso aí que o running back tem que fazer. Tem que dar essa navegada, não só norte-sul, mas como leste-oeste. No bloqueio angular é uma situação um pouco mais fácil, porque tem um buraco ali que é aberto na base da força, né? E, enfim... Mas, voltando no Hawkinson, ele produz muito isso, ele é um cara que com a bola na mão produz muito bem, também é um jogador parecido com o Fent na questão de conseguir separação, de conseguir correr todas as rotas. Eu acho que não tem a velocidade do Noah Fent. Não. Não é um cara tão vertical quanto o Noah Fent. O Fent é aquele cara que pode conseguir uma separação no meio do campo, nessas rotas no meio, nessa post, nessa seam road e tal, que é mais interessante para esse tipo de coisa. Mas eu tenho um pequeno porém com o Hawkinson, que eu acho que a maioria dos analistas não tem, que é principalmente quão assertivo ele é nos bloqueios no segundo nível. Eu acho que isso ele deixa a desejar. E isso é parte, claro, do desenvolvimento do jogador. O fato que eu citei no início dele ser um segundo anista, de ter tido basicamente 2 anos de universidade, talvez ele ainda não esteja pronto nesse ponto. Tá? Muitas vezes ele erra o alvo dele no segundo nível, ele vai no jogador errado. Quando ele acerta, mortal. Tá? Dificilmente vai perder o bloqueio e tal. Mas ele ainda tem esse problema dessa assertividade no segundo nível. E mesmo até no primeiro, quando eles fazem aquele X, a linha faz aquele X, em alguns momentos eu vi ele se perder um pouco.
Então esse é o meu porém principal com o TJ Hockenson. Eu acho que o TJ Hockenson tem aquilo que a gente chama de teto, que é até onde ele pode chegar muito alto. Mas para mim, hoje ele é o tight end 3 da classe, quando para muitos analistas ele é até o 1. Não, para mim ele é o 2. Para 3 ele não chega a ser, não. Para mim, 3 ele não chega a ser. Ele é o 2. O 3 é o que a gente vai falar agora. Inclusive, eu estabeleci a ordem de acordo com o meu board, que é diferente do seu. Sim, é diferente do meu. Deixa eu até abrir aqui o board do On The Clock. Ó, hein, tô dando spoiler para vocês. Nem compraram o guia, eu tô dando spoiler no negócio. Olha só. E a gente vai soltar, inclusive, para vocês verem a capacidade desse trabalho fantástico, a gente vai soltar algumas análises que a gente fez no ano passado e que eu vou editar hoje. No board do On The Clock, o Irv Smith está em segundo, né? E o board ele é objetivo. A gente deu notas para habilidade atlética, processamento mental, bloqueio, ball skills, route running, separação e jardas após recepção. Deu notas para todos eles. O Noah Fant é o primeiro, o Irv Smith Jr. o segundo, o TJ Hockenson o terceiro e o Dawson Knox de Ole Miss o quarto. Aí tem o Jay não consigo falar o nome dele direito, Sternberger de Texas A&M, que parece em quinto, que é um cara que pode acabar aparecendo aí no dia 2 do draft ou no início do dia 3 na quarta rodada. Depende da demanda, né? Porque a gente sabe que a demanda acaba forçando alguns jogadores a saírem antes do board. Sobre o Irv Smith, meu querido Davis Chiodini, é um cara subestimado porque ele foi pouco utilizado no sistema de Alabama, né? Como todo tight end de Alabama. Lembra como o O.J. Howard, que hoje está em Tampa Bay também? Que cagada essa diretoria de Tampa Bay. Porque drafta o cara na primeira rodada, aí renova com Cameron Brate, e aí divide divide snap dos dois, não adianta porra nenhuma você gastar a primeira rodada com o tight end. Se você pega o cara na terceira rodada, aí beleza, aí divide, dane-se. Ou o que nem os Patriots fizeram, que tinha receio em relação ao Gronkowski, por isso que havia o Hernandes e o Gronkowski no campo. Agora, além de tudo, além de dividir snap, você vê pouco o Tampa Bay com pacote 1-2, com 2 tight ends em campo. É pouco. Então eu não entendo o que caralho se passa naquele time. Vamos ver se com o Bruce Arians isso muda. Eu acho que não, porque o Bruce Arians gosta de um jogo mais vertical, então eu acho difícil ele usar os 2 tight ends. Mas, enfim, né, já foi. Mas se ele curtir do jogo vertical, aí ele pode explorar melhor o O.J. Howard do que ele vinha sendo explorado. Ah, sim, sem dúvidas, sem dúvidas. Agora, falando especificamente sobre o Irv Smith, é um excelente bloqueador, né? E, ao mesmo tempo, ele é versátil. Exatamente. Ele é um jogador também que consegue fazer as duas funções. Ele alinhava muitas vezes fora da linha, ali atrás, para ajudar no jogo corrido, e dali sair para alguma rota, uma coisa interessante, tá? Tem alguns treinadores que vão com certeza observar isso e usar ele de forma criativa, o time que pegar. E eu acho que verticalmente ele é melhor que o TJ Hockenson. Ele é um excelente atleta, ele tem uma impulsão muito boa. É um cara que tem boas mãos, você não vê a bola bater na mão dele e ficar pipocando. Ele é um cara que consegue receber no topo da rota, consegue receber aquela bola no alto. Porém, que as quebras de rota dele não são tão boas. Ele é mais um cara de rota vertical. Ele é mais vertical, ele precisa trabalhar, principalmente essa quebra, quando ele tem que fazer algum movimento duplo, cortar para fora e voltar, esse tipo de coisa, ele precisa melhorar. E isso impede até ele de criar um pouco de separação quando ele tem uma marcação, pressão ali na linha de scrimmage. Isso é uma coisa que ele precisa evoluir junto com o trabalho de mãos dele para a NFL. Mas ele é um jogador assim, capaz de produzir muito mais do que parece em Alabama. É que o sistema em Alabama não privilegiava o uso do tight end, e Alabama teve nessa temporada, por exemplo, os wide receivers que ainda estão lá, o Jerry Jeudy e outros caras, que simplesmente explodiram, entendeu? Que verticalmente eram sensacionais, e o Tua Tagovailoa com aquele braço sensacional, acabou limitando um pouco o trabalho do Irv Smith Jr., mas eu acho um atleta melhor. Hoje ele é o melhor prospecto para mim que o TJ Hockenson, mas em termos de teto eu acho o TJ melhor. Justo. E assim, eu vejo essa primeira prateleira de tight ends, e aí depois, claro, que eu tô falando isso agora, aí acontece outra coisa no draft, alguém vem me xingar, mas lembrando que no draft sempre tem a questão da demanda, que às vezes acaba forçando um jogador a sair antes do que ele deveria, tá? Por exemplo, o Evan Ingram não era jogador de meio de primeira rodada como ele saiu pros Giants. Falando de tight end, tem esse exemplo. Não era, não. Eu vejo aqui um gap, tem essa primeira prateleira de tight ends com esses 3 que a gente falou, e depois tem o Dawson Knox e o Sternberger, que o Sternberger é quarta rodada, início de quarta rodada, e para mim o Knox é meio de terceira rodada / final de terceira rodada. O Knox não é um bloqueador eficiente, e o Sternberger é um cara com potencial. Você acha que os Patriots poderiam gastar, por exemplo, a
a escolha de final de terceira rodada, lembrando que os Patriots têm 2 escolhas de segunda rodada, né? Porque uma delas é dos Bears, os Bears trocaram para subir e pegar o Anthony Miller no ano passado. Você vê uma possibilidade maior, porque assim, vamos ser sinceros, o Noah Fant não vai estar disponível na 32 e é bem raro o Bill Belichick fazer trade-up, subir no draft, gastar munição para subir no draft, ainda mais para um tight end. Acho bem difícil. Eu acho mais fácil. Qual que é o cenário que eu estou achando que vai acontecer? Eu acho que o Hockenson e o Fant saem antes da 32. Talvez o Irv Smith Jr. esteja disponível na 32. E aí, na segunda rodada, a gente teria o Dawson Knox e o Jay Sternberger. Segunda rodada para o Knox e para o Sternberger é cagada. Mas na 32 pegar o Irv Smith seria uma boa pedida. Eu acho que talvez o Hockenson sobre pelas necessidades dos outros times, tá? Porque assim, o que vai acontecer lá no top 10 pode acontecer, né? Alguns times irem pegando jogadores que estão mais para baixo por necessidade, como quarterbacks, esse tipo de coisa, jogadores de algumas posições premium, e aí vai caindo, e a gente sabe que a cotação de tight end ela não é muito alta. Então pode ser que o Hockenson sobe. Mas também concordo com você que a probabilidade dele sair antes é bem alta. E o Irv Smith sobrando na 32, eu acho que seria uma escolha perfeita. Eu vejo assim, talvez New England possa endereçar essa escolha 32 a mais um recebedor, um wide receiver, e aí eu vejo aí um Ryan Ridley, alguém com quem o Belichick goste muito, um cara bom corredor de rotas. Não, mas os Patriots vão pegar o Hunter Renfrow no meio do draft. Isso aí já é carta marcada. Isso aí vai acontecer com certeza. Eles já pegaram o Braxton Berrios ano passado, que não jogou por lesão, né? E aí, quem sabe aí pegar lá na terceira rodada o Jace Sternberger ou o Dawson Knox. Eu acho que o Jace Sternberger tem mais cara de tight end do Bill Belichick que o Dawson Knox. O Dawson Knox, ele é um jogador que precisa de um polimento um pouco melhor. Também tem um teto grande, mas precisa de um polimento em algumas coisas, nos bloqueios principalmente, que eu acho que não casa tanto com o que o Bill Belichick quer. Eu acho que talvez o Jace Sternberger tem mais a cara de um tight end aí que os Patriots pegariam. Mas como é os Patriots, eles vão trocar todas essas escolhas por jogadores de quinta rodada, por escolhas de quinta rodada, vão ter 36 escolhas na quinta rodada e vão pegar um caminhão de jogador que ninguém conhece e os caras vão render ano que vem. E vai pegar o Hunter Renfrow também. Tem uma coisa que nem o... Putz, como chamava aquele cara, velho? Joe Carmona. Quando eu vi esse cara nos boards, eu falei, com certeza o Belichick vai draftar. Era a cara do Bill Belichick draftar um long snapper da Academia Naval na quinta rodada. Eu acertei essa aí. Esse é um dos meus orgulhos como Mel Kiper Brazuca ter acertado isso aí. Não use esse nome, não use esse termo para você. Kiper... Não se deprecie que o Kiper tá bem ganhado. Mel Kiper que deveria estar aposentado. Meu colega de ESPN americana falou que se o Jimmy Clausen não fosse pica das galáxias, ele ia aposentar. Estamos esperando. Estamos esperando. Jimmy Clausen que deu muitas alegrias a Felipe Vieira. Mas se não fosse o Mel Kiper, nenhum de nós estaria trabalhando com isso. Ele foi o cara que começou com análise de draft lá na década de 80 de uma maneira... Muitos termos que ele criou ainda são utilizados por nós até hoje, como teto, piso e alcance, etc, etc. Davis, não temos mais tempo para muitas coisas, então rapidamente, me fala o time que mais melhorou na Free Agency e o time que mais piorou. Rapidamente. Vou falar rapidamente e rapidamente vou dizer o porquê, mas bem rápido mesmo. Green Bay Packers para mim foi o time que mais melhorou, porque sanou duas necessidades urgentes que talvez lhe fizessem no draft ter que escolher por necessidades na primeira rodada. Contratou 2 pass rushers de uma vez, o Zadarius Smith e o Preston Smith, então isso sanou o problema do time de edge e contratou o Adrian Amos para ser o seu safety, que era um problema gravíssimo na secundária. Com isso, o time tem 2 escolhas de primeira rodada, a 12 e a 30, que foi uma troca com o New Orleans Saints, vai poder escolher o melhor jogador disponível ou posições menos emergenciais que ele pode pegar em rodadas mais para baixo. Tá? O time que mais piorou para mim... os Giants, né, bicho? Tem um monte para você escolher aí. Giants... Eu desconsiderei aqui eu desconsiderei os Giants e os Browns nessas perguntas, tá? Porque foi muito, muito óbvio, assim, então eu vou fugir um pouquinho. Para mim, o time que mais piorou, o Baltimore Ravens. Sério? Contratou o Earl Thomas. Mas foram contratações interessantes. O Mark Ingram pros running backs do time e o Earl Thomas, se ficar saudável, é uma boa pedida. Vamos lá. O Earl Thomas é melhor que o Eric Weddle hoje. Sim. Foi um upgrade, sem dúvida. Mas o Mark Ingram... não precisaria investir esse dinheiro lá, porque o comitê de running backs vinha funcionando bem com o Lamar Jackson, e mais um jogador de meio de draft acho que resolveria, ou talvez de uma rodada 2 ou 3, eu acho que resolveria. Tá justo. Aí
O time perdeu os 2 wide receivers principais, que já não eram grande coisa e não endereçou nada, tá? E na defesa perdeu Terrell Suggs, sim, veterano, mas 7 sacks na temporada passada. Zedarius Smith, 8,5 sacks. Isso dá 1/3 dos sacks na temporada passada. Perdeu o Brett Urban, que era muito bom contra o jogo corrido na linha defensiva, e perdeu o CJ Mosley, um dos melhores inside linebackers da liga e o líder do time em tackles. Para mim, a defesa caiu bastante e vai ter que ter um ótimo draft para não ter o primeiro ano pós Ozzie Nilsson problemático aí. E vale lembrar isso, né? É o primeiro draft sem o Ozzie Nilsson, que era o general manager até a temporada passada e fez o último draft, né? Ele se aposentou depois do draft, inclusive. Então vamos ficar de olho aí como que Baltimore vem para essa próxima temporada. Para mim, o favorito nessa divisão é o Cleveland Browns. Mas é isso. O time que mais melhorou para mim é o Cleveland Browns. Eu acho que é inquestionável, mas gostei que você fugiu um pouco do óbvio. O time que mais piorou, eu acho que os Ravens podem ser considerados, mas é muito difícil fugir do New York Giants. O New York Giants é um time que concorre para ser o pior time da NFL na próxima temporada no papel. Muitas vezes o time que é o pior time do papel não é a pior campanha. Por exemplo, o New York Jets de 2017, perdão. Lembra que em 2017 a gente estava achando que os Jets iam ser 0-16? Não foram. Então, não necessariamente vai ser o pior time em campanha, mas o elenco dos Giants é terrível. O Miami Dolphins não chegou a piorar, né? Mas é um time também... eu ia dizer, o Miami eu não considerei porque ele não piorou muito, tá? Claro, ele perdeu o quarterback e tal, mas não piorou muito. É um time que não era um bom time, né? Sejamos honestos. Então, assim, e o Miami tá tancando na cara de pau, então não piorou muito. E não estão errados. Eu também acho que não. Não estão errados, né? Tem que tancar mesmo. Nessa situação não tem o que fazer. Então é isso, Davis. Terminamos aqui. Gostaria de ter você de volta em podcasts futuros. Espero que o pessoal goste da sua participação aqui, substituindo Eduardo Miceli no nosso podcast principal, nosso podcast aberto dessa semana. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí, com internet melhor, graças a Deus. Agora descobri esse reduto aqui. Maravilha. Então é só me chamar, só agendar aí com uma certa antecedência de 1-2 dias aí. A gente pode fazer alguns episódios especiais para assinantes aí ao longo da off-season, pensando em draft. Falando sobre Gostaria de ter você de volta para mais um episódio sobre o draft, até para a gente falar mais sobre o Get on the Clock e sobre o draft como um todo. E vida que segue. Bom, fizemos todo o que podíamos, lembrando sempre ao nosso querido ouvinte, meu querido Davis Chiodini, né? A pronúncia italiana é Chiodini, mas já te expliquei. Já falamos aqui antes que o pessoal fala Chiodini aí em Jaraguá do Sul, então eu vou falar Chiodini. Além do Guia on the Clock, que você pode comprar em ontheclock.com.br ou em bit.ly/guia draft, eu lembro a todos vocês, e tem um banner na home do Pro Football também, eu lembro a vocês que tem muito conteúdo legal lá no nosso site, inclusive para os nossos assinantes, né? O Bulho fez um texto importante sobre linhas ofensivas, né? Texans e Vikings não endereçaram linha ofensiva na Free Agency, e isso é um questionamento. O Roberto, nosso novo redator, falou sobre a Free Agency dos defensores, né? Se isso pode ser uma resposta aos ataques prolíficos da temporada passada. O Felipe, que trabalha com o Davis lá no The Clock, também é nosso redator, fez uma revisão do draft de 2017, um texto bem interessante também. Tem um monte de texto meu também, hoje eu escrevi sobre o Gronkowski como o melhor da história. Fiz também os 7 perdedores da Free Agency de 2019, e amanhã, terça-feira, ou hoje, terça-feira, porque eu estou publicando o podcast na terça, vai entrar o texto de vencedores, e tem muito texto legal. Um texto de histórico, tem um mock do Davis para entrar, o draft simulado, que é texto de assinantes. Tem o impacto da Free Agency para o Fantasy Football, para você já se preparar, texto do Eduardo que ele escreveu antes de sair aí de viagem. Um texto bacana do Gabriel Morales, porque a gente teve o Joe Flacco e o Nick Foles, que foram os MVPs do Super Bowl, mudando de time. E é raro que isso aconteça, né? A gente tem o Joe Namath, Joe Montana, o Mark Rypien, o Kurt Warner e o Peyton Manning só, que foram MVP de Super Bowl, mudando de time. Esse texto também exclusivo dos nossos assinantes. E vale lembrar sempre, você tem 7 dias grátis para testar, basta entrar em profootball.com.br/assinar ou entrar lá na nossa home, que no menu clica em assine, que você é direcionado para a página, e você cria seu cadastro, depois clica em qual plano você quer, tem 7 dias para testar, faz o cadastro no PayPal lá, coloca os seus dados de pagamento, tem 7 dias. Se você cancelar antes de 7 dias, você não é debitado, você não é cobrado, mas a gente acredita que você continuará conosco.
Certo. Posso dar só um jabazinho sobre essa questão do Pro Football? É Claro. rapidinho mesmo, tá? A gente está estourando o tempo. Galera, sem querer menosprezar o trabalho de ninguém no Brasil e tal, eu acho que nenhuma cobertura da NFL em língua portuguesa é tão detalhada e tão minuciosa como a do Pro Football. E eu falo isso porque eu vivo o dia a dia do Pro Football e quão discutido e quão detalhado é para dar para vocês o melhor conteúdo possível. E acho que a gente está chegando num nível de excelência que eu não vi em língua portuguesa ainda. Então, assim, se você testar os 7 dias, é muito pouco provável, para não dizer quase impossível, que você não vai assinar. Vai ser um dinheiro muito bem gasto. Vai lá, testa, que você não vai se arrepender. Muito bom. Então a gente espera todos vocês aí. Já paguei PVA e IPTU, mas agora tem imposto de renda para pagar, né? Então... Nossa, nem Então, segue a vida no nosso podcast. Eduardo Miceli volta na quinta-feira com o podcast Assinantes. E na próxima terça-feira, não tenho a menor ideia qual vai ser o assunto. Provavelmente draft, né? Porque a gente tem uma semana aí pro draft da NFL. E é isso. Algo a mais, meu querido Davis Chiodini? Quer conversar um pouco sobre anos 90? A gente tem 5 minutos aí para bater uma hora. O podcast era para ter 40 minutos, mas a gente foi falando. A gente se estendeu um pouquinho na parte dos tight ends do draft 2019, porque tava gostosa a conversa. E a gente se seguiu aqui e a vida, né? A vida é feita de surpresas. Você tem 5 minutos. Você tem 5 minutos, mas eu tenho o Felipe Vieira aqui me chamando e me dizendo: cadê você? Não, o problema é dele. Problema é dele. Fala aí, o Curti falou: o problema é seu. Hoje eu saí com outra também. Eu também tenho o direito de botar minha cerveja na mesa. Qual é? Não, eu queria aproveitar, Curti, agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui falando com você, que é um cara que além de meu amigo, é um grande entendedor, um dos baluartes. Eu sou incrível. Americano no Brasil. Eu sou incrível. Conhecido pra caramba. Mas fala brincando, você sabe. Eu sei. É que o pessoal às vezes não entende a ironia, mas eu sei que os ouvintes desse podcast escutam porque são inteligentes. Então, agradecer a oportunidade, espero que o pessoal também tenha gostado. A gente tenta falar principalmente sobre draft de uma maneira mais suave, que não fique tão preso a jargões e a coisas complexas, porque o objetivo é que todos entendam. E isso aí, o Curti é um cara que me ajuda muito a facilitar o trabalho, a facilitar esse linguajar. Eu sou um cara que às vezes acaba exagerando um pouquinho os termos técnicos em inglês e não precisa disso. A gente tem que ser o mais claro e passar a mensagem para o máximo de pessoas. Então, eu espero que vocês tenham gostado e espero estar aqui de volta muito em breve para a gente falar sobre futebol americano, que é um prazer sempre. Sim, e é isso, né? A vida segue. Vai lá gravar com o Felipe, que é a sua esposa. Seu esposo, na verdade, né? Seu esposo. Eduardo Miceli volta quinta-feira, tá bom? Então é isso, gente. Beijo carinhoso, obrigado a todos vocês. Lembrando sempre, para terminar agora de vez, nosso podcast está no Spotify, está no YouTube, no meu canal, que você pode acessar em bit.ly/MaisNFL, ou procura meu nome no YouTube que aparece. Estamos no Deezer, no TuneIn, no Pocket Cast, onde você acessa podcasts, a gente está lá. Inclusive é o podcast mais ouvido de esportes do Brasil, é o nosso. E vida segue, inscrevam-se porque aí o aplicativo te avisa quando tem episódio novo, você pode baixar o episódio e ouvir no ônibus, no trânsito, na academia, fazendo amor, sei lá onde vocês vão ouvir, tá bom? Ô, louco, bicho. Não vou permitir que você imite Fausto Silva, que essa imitação é apenas de Eduardo Miceli. Isso eu não deixo meus amantes fazerem, apenas Eduardo Miceli pode fazer. Chega, acabou. Tchau, gente. Chega, tá bom. Tchau.